coração é pura maldade. Bora, bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini. Que episódio emocionante, especial para mim aqui hoje do Prime Sensei. Iremos aí comentar tudo, ou quase tudo, né? Depende aí da avaliação de vocês, sobre essa obra-prima chamada Hunter x Hunter. Obviamente vamos dar mais foco nas duas versões do anime, né? Mas a gente eventualmente também vai comentar um pouco como tá acontecendo a parte do mangá, tá bom, galera? E assim, tropa, queria pedir para que vocês fortalecessem fortemente no like, se inscrever no nosso canal no YouTube, fortalecer aqui no Spotify, galera. Tem um sisteminha que vocês conseguem nos avaliar, isso é muito importante, beleza? E galera, eu venho com o meu parceiro, eu venho com o meu amigo, com o meu truta, com o meu parça. Seja bem-vindo, professor X-Pirito. Fala, rapaziada, e aí, como é que vocês estão? X-Pirito na voz, X-pirando geral, X-pirando X-pirados. Então vamos pirar nesse episódio, rapaziada. Rapaziada, eu espero que vocês estejam gostando dos episódios que a gente vem trazendo aí no nosso História Sem Crise. A gente está vindo com novas atualizações, novos formatos. A gente está discutindo também de apresentar alguns cortes do nosso podcast no TikTok, no próprio Shorts lá do YouTube, para vocês acompanharem alguns cortes interessantes sobre alguns episódios. E se você não acompanha o nosso canal, segue aí, rapaziada, que é muito conteúdo de qualidade, vocês vão gostar, principalmente conteúdos relacionados ao público, né? Ao público em geral, porque a gente fala sobre história, no História Sem Crise a gente fala sobre modo história, que é o nosso canal de jogos, né, Vitão? A gente fala sobre histórias de todas as formas possíveis no Historioteca. A gente fala sobre música, a gente fala sobre anime, a gente fala sobre séries, filmes. E eu gostaria que vocês acompanhassem aí, porque, mano, 2026 aguarda, mano, conteúdos além do que vocês esperam, tá? E hoje a gente vai falar sobre um anime que pra mim, eu confesso que eu não acompanhei o primeiro estágio, porque eu era criança. Até acompanhei alguns episódios, mas eu não me recordo com tanto afinco, porque é um anime de 1900 e bolinha, né? Hunter x Hunter começou em 1900 e bolinha. Só que a última exibição do Hunter x Hunter 2011, Vitão, que anime, velho. E aí eu vou trazer a parte técnica e o Vitão vai vir com os comentários pesados. Eu vou só complementar, né, rapaziada? Porque o nosso sensei Vitor Mascarini é especialista. Quem acompanhou o nosso top 10 sabe que é um dos, se não o maior anime da vida do sensei Mascarini. É um dos meus também, só pra deixar bem claro. É o meu top 5 aí, Hunter x Hunter. Pra mim é uma obra-prima da humanidade, assim. Não tô falando só na casa dos animes, eu tô falando no geral, tá? E aí, você tem algum comentário pra fazer antes da gente começar a parte técnica, Vitão? Meu caro sensei, antes da gente começar, a gente vai pedir pra produção aumentar a vinheta. Não poderia esquecer da vinhetinha, aquela... Produção, pode aumentar a vinheta e a gente volta na sequência. Beleza? Com o nosso sensei X-Pirito no papo. Bom, vamos lá, rapaziada. Então a gente vai vir aqui primeiro com a ficha técnica para vocês estarem mais afincos do anime que a gente tá trazendo, tá? Para quem não conhece, principalmente, né?
Pra quem já conhece, já sabe da história, é um anime bem conhecido, né? Mas vamos lá, então, eu vou comentar sobre o Hunter x Hunter 2011, que é o mais atual, que teve um remake do anterior, que é o de 1900 e bolinha. O formato, então, foi série de TV e anime, período de exibição. Ele teve 3 anos de exibição, né, que foi de 2 de outubro de 2011 até 23 de setembro de 2014, o que indica mais ou menos na casa dos 145, 150, mais exato 148 na série atual, e a gente teve alguns OVAs, que no máximo não passa de 150 episódios, tá? 148 episódios, então, foi a temporada total, sem contar os OVAs. Os OVAs é como se fosse spin-offs, tá? De momentos que não fazem parte, que não são canônicos do anime. Beleza, rapaziada? O estúdio que protagonizou, né? Que fez toda a arte, a parte cinematográfica, vamos se dizer assim, foi o estúdio Madhouse. O diretor foi o Hiroshi Kojima. E o criador, a gente sabe que é o nosso sensei, monstro sagrado, Yoshihiro Togashi, mais conhecido como Sensei Togashi. Esse cara, e eu gostaria de ouvir um comentário sobre o nosso mestre Togashi, do Vitor Mascarini. Muito obrigado, Sensei, pela deixa. E assim, galera, o Togashi, uma coisa interessante, né? O Togashi também é criador de uma outra obra-prima dos animes, que eu até citei lá nos primeiros episódios inaugural do quadro aqui do Prime Sensei, que é o Yu Yu Hakusho, né? Ele encerra a história do Yu Yu Hakusho pra focar em Hunter x Hunter. Alguns fãs, né, acreditam que o Yu Yu Hakusho poderia ter continuado por muito tempo. Tem uma lore pra isso, mas de fato ele dedicou, né, todo o seu tempo para fazer Hunter x Hunter. Algumas características do Yoshihiro Togashi, a gente sabe que o mangá de Hunter x Hunter, né, a continuação pós-anime, inclusive, ela sofre com diversos hiatos, né? Para quem não sabe, o significado de hiato é quando o anime ele para de ser publicado por algum tipo de fator. Fator econômico, fator político, ou mesmo quando o criador ou o estúdio tem alguma pendência. E o caso do Yoshihiro Togashi, pelo menos é o que chega até nós que somos fãs, é que ele sofre com uma doença crônica aí, dizem que com fortes dores na coluna, o que impede ele de dar continuidade à obra. E uma coisa que é interessante que é o quê? Ao contrário de alguns mangakas, o Yoshihiro Togashi ele gosta realmente de pôr a mão na massa. Isso não é uma crítica, também não é um super elogio, tá? Mas assim, muitos fãs queriam que pelo menos ele coordenasse ali e algumas pessoas tocassem para a obra seguir. Mas não, a obra não segue porque ele mesmo tem que fazer toda a parte criativa. E a gente sabe que outros mangakas aí de outras obras gigantes, nem sempre é ele que faz tudo, ele tá por trás de tudo. Um dos exemplos é o Akira Toriyama, de Dragon Ball, Sim. que no Dragon Ball Super supervisionou, participou, mas trouxe o Toyotaro, que foi que é engraçado a gente falar, a gente vai falar no episódio de Dragon Ball. Toyotaro foi um dos criadores do famoso Dragon Ball AF, que era uma grande fanfic aí do Dragon Ball, e o Akira Toriyama convidou o Toyotaro para trabalhar, e o Toyotaro fez toda a parte visual do mangá e do anime do Dragon Ball Super. Mas como a gente tá falando de Hunter x Hunter, mestre Yoshihiro Togashi, também confesso que eles devem estar sentindo essa pressão enorme, não só dos japoneses, como todos os fãs espalhados pelo mundo para a continuação de Hunter x Hunter, porque a obra parou num ápice. Nossa. Naquilo que, depois do anime, a gente vai comentar aqui ainda nesse episódio, parou num negócio que as pessoas querem muito saber o que é, tá? Mas é isso, eu volto a comentar isso mais pra frente, meu caro Sensei X-Pirito. Muito obrigado pelo seu comentário, Vitão. Acredito que o pessoal conseguiu entender de maneira bem técnica o quão grande é o nosso mestre Togashi. Eu vou vir aqui com a revista que publica o Hunter x Hunter, que é a Weekly Shonen Jump, mais conhecido como Shueisha. Ela é a principal revista do Japão hoje para animes shonen. O que são animes shonen, rapaziada? Animes shonen são animes focados por público adolescente. Animes que são focados mais em lutas, que não tem tanto romance, não tem tanto drama.
Diferente de alguns animes que a gente sabe que Naruto, por exemplo, é um anime que é muito forte a questão do drama. Mas são animes mais focados em luta e batalhas. E aquele protagonista que ou ele vai ser um herói ou ele vai ser um cara meio anti-herói. Então é mais focado nessa questão, não copiando, né? Porque a gente sabe que a Weekly Shonen Jump ela é bem antiga, mas meio que seguindo os modelos do que a gente tem como histórias em quadrinhos dos mais antigos da história, que a gente tem como conhecimento, que é a DC e a Marvel, né? A Marvel veio bem depois da DC, mas se a gente for falar na década de 30, a DC foi a primeira com Superman, né, Vitão? Aí depois veio a Marvel em 1950 e bolinha. A gente vai trazer também esses contextos técnicos pra vocês, tá ligado, rapaziada? Sobre os quadrinhos, mas hoje a gente vai falar sobre Hunter x Hunter. Então, a revista de publicação de mangás de Shonen. Então, aí a gente vem com... Assim, pessoal, a gente tem a composição de trilha sonora da Hirano, a gente tem o opening, que é o opening do começo ao fim da série de 2011, que é o Departure, que é uma música muito nostálgica, que eu recomendo vocês darem uma olhada. Departure, Masatoshi Ono, deem uma olhada. Essa opening é Hunter x Hunter, velho. É o que resume o que é Hunter x Hunter. E aí a gente vem com os gêneros, né? A gente sabe que a maioria dos animes shonen vem com aventura, ação, fantasia e, na maioria das vezes, drama. Muito raramente romance ou algo mais sombrio, assim, porque aí não faz tanta parte dos tipos de anime focados em shonen, tá, rapaziada? Eu vou começar falando sobre os arcos e o Vitão vai vir com os comentários e eu venho só com plus. Então a gente vai começar com o primeiro arco, Exame Hunter. Vitão, o que você me diz desse arco, que é onde eles tiram a licença deles? Bom, galera, o mais importante é a gente entender como funciona o mundo de Hunter x Hunter. O primeiro passo é que, né, assim como vários animes shonen, existe ali uma classificação para até mesmo uma profissão ali que os personagens do mundo vão ter. Então a gente tem animes que né, ela se monta na coluna de magos, de guerreiros, feiticeiros, ninjas, samurais. No caso de Hunter x Hunter são caçadores. Tá, Vitão, mas caçadores do quê? Bom, no mundo de Hunter x Hunter há uma série de classificação hierárquica desses caçadores e vários campos também na qual se classificam esses caçadores. Então tem o cara que ele é caçador de tesouro, tem o caçador que ele é um caçador vinculado a alimentos, tem o caçador que é vinculado a ervas, tem vários tipos de caçadores, tá? E para se tornar um caçador, primeiro você tem que ter algumas características não específicas, mas você tem que ser um ser humano diferenciado, porque você precisa ser aceito e passar nas provas do Exame Hunter, que é um exame muito complexo, muito difícil de ser realizado, na qual muitos ficam pelo caminho, tá? E esse exame, né, que é o primeiro arco, eu vou explicar como acontece um pouco por cima. Outra parte importante é a gente conhecer nossos 4 principais protagonistas, mas eu também queria fazer um adendo que o Hunter x Hunter faz uma coisa interessante. Ele flutua o protagonismo da sua obra. Não fica só em um. Sabemos que, no geral, Gon Freaks e Killua Zoldyck são os 2 protagonistas. O Gon, o protagonista principal, o Killua vai se tornando o protagonista depois, mas temos os outros 2, que é o Kurapika. Na primeira versão aqui em português, lá de 99, né, foi traduzido Curapaika. E é assim que eu aprendi a falar. E eu sei por quê, né? Para não fazer alusão aí de uma forma estranha a uma palavra que nós se referimos ao órgão genital masculino. Sim. Porém, na maneira correta é Kurapika, tá? Mas aí rola aquela brincadeira, enfim. E temos também o Leório. Uma breve característica, tá, galera? Então, Gon Freaks, ele é o protagonista, ele é um menino, e na lore ele tá em busca do pai dele, que é tido aí por muitos como, se não o maior, mas um dos maiores e mais fortes caçadores que existem no mundo de Hunter x Hunter. O Killua
ele chega em um segundo momento nesse primeiro arco, é no começo mesmo, mas ele é o quarto membro aí desse grupo. E ele é filho e faz parte da maior família de assassinos do mundo de Hunter x Hunter. Os assassinos são diferentes dos caçadores, eles são contratados para realizar alguns tipos de trabalho, e a família Zoldyck é a família mais rica e mais poderosa em questão de influência e de força mesmo, neste quesito. A gente tem o Kurapika, né? E o Kurapika, a gente vai falar muito dele ainda nesse episódio. Ele, a princípio, se apresenta como um personagem mais pacato, o cérebro ali do time, mas ele, né, a sua linhagem, a sua tribo, né, o seu clã foi morto, e a gente vai discutir, né, o que o Kurapika faz ao longo da obra por conta desse acontecimento. E tem o Leório, né, que é um cara que ele sonha em ser caçador da área médica, então ele não tá pensando em batalhas, ele não tá pensando ele tá pensando em se tornar um médico, que era o sonho dele, e eventualmente ter bastante dinheiro. Então no Exame Hunter, galera, também aqui a gente não quer ficar dando spoiler do que acontece tintim por tintim, a gente também é apresentado, pra mim, um dos maiores antagonistas de todos os animes, que é o Hisoka, ou Hisoka, né, que é o famoso palhaço de Hunter x Hunter, um cara maluco das ideias, tantã, um cara que ele sente prazer em lutar com algumas pessoas, tem algumas críticas em relação a isso, né, porque é até um pouco doentio de se analisar quando você conhece o Hisoka, mas ele também possui um outro viés ao longo da obra que a gente vai conhecendo com o passar dos episódios. Galera, então acontece esse primeiro arco. Segundo arco, meu caro sensei, qual que é? Arco da família Zoldyck. Eles vão lá pra casa do Killua, né? E lá eles veem que a família Zoldyck mora não numa mansão, né? Mora numa montanha, né? Galera, basicamente a família Zoldyck possui uma montanha. E assim, é muito interessante porque a gente começa de fato a entender um pouco mais como funciona a família Zoldyck, como funciona o Killua, porque ele sempre... ele é muito forte para a idade que ele tem, muito perspicaz, muito inteligente, e no arco do Exame Hunter, ele precisa passar de uma prova, ele faz um acontecimento que choca, em um milésimo de segundo ele arranca o coração de uma pessoa, de um adversário, e ele é uma criança, e ele fez isso com um adulto. E aí chegando lá, na verdade, os três protagonistas, tirando o Killua, vão até a casa dos Zoldycks. Eles percebem em um primeiro momento que a casa, para você adentrar a montanha, tem uma série de portões. Então eles precisam realizar alguns tipos de enigmas ali para conseguir abrir esses portões. Depois, passando disso, eles descobrem que existe uma hierarquia entre os mordomos. E os mordomos da família Zoldyck são, assim, infinitamente mais fortes do que ali os três protagonistas. São só os mordomos. Tem toda uma lore também. E, de fato, eles conhecem ali o Killua, descobrem um pouco mais da família do Killua, dos irmãos, do pai, da mãe, do avô, que a gente comenta mais pra frente. E aí, o mais legal, o meu caro Sensei X-Spirito, é o próximo arco. Qual que é o próximo arco? O próximo arco é o arco da Torre Celestial e, não esquecendo de comentar, é aí que vem o treinamento para eles compor o poder que você vai falar pro pessoal aí agora. Você vai dar uma explicaçãozinha breve aí pra nós. Pessoal, então depois deles se encontrarem lá com o Killua, descobrirem algumas coisas, conhecerem um pouco mais da família Zoldyck, eles vão pra Torre Celestial, tá? Da cidade de Orknil. Só que é o seguinte, como que funciona a torre? A torre, ela é uma torre imensa e cada andar é um nível de batalha. Então você vai ganhando lutas, você vai progredindo. Só que esse arco também é importante por dois fatores. É neste arco que é apresentado para nós o tipo de poder que está presente na lore de Hunter x Hunter. Vou fazer uma alusão para vocês entenderem o que eu tô falando. No Dragon Ball nós temos o Ki, no Naruto nós temos o Chakra, no Cavaleiro Zodíaco nós temos o Cosmo, e em Hunter x Hunter nós temos o Nen, tá? Então o Nen é a forma do corpo humano canalizar energia. Galera, é muito complexo, tá? Da última vez que eu pesquisei, porque o Nen, existem várias formas de você formular e construir o Nen, tá?
O mais interessante do NEM é que, basicamente, o seu usuário define como ele quer utilizar o NEM. Então, ele faz uma espécie de escolha. Olha, eu quero usar o NEM para isso. Mas também, as pessoas no mundo de Hunter x Hunter têm alguns tipos de qualificação desse uso do NEM, né? Eu vou até aqui trazer para vocês. Bom, galera, e aí o NEM, ele é pautado em 6 tipos, tá? A gente tem o tipo reforço, transmutação, emissão, manipulação, conjuração e especialização. Então, o que é um usuário de NEM de reforço? Ele tem as suas habilidades, ele consegue aumentar suas habilidades físicas como força e resistência. Então, ele vai conseguir ter um aumento de massa muscular, aumento de algum membro do corpo, alguma coisa desse tipo. O NEM de transformação, então, de transmutação, ele consegue alterar a sua aura para que ele consiga comportar uma outra substância. Por exemplo, utilizar um elemento como eletricidade, que é o caso do Killua, de borracha, que é o caso do Hisoka, fogo, água, gelo, enfim. Então ele consegue vincular um outro tipo de propriedade ali ao seu NEM. A gente também tem o terceiro tipo, que é o usuário de emissão, que ele consegue projetar a sua área, a sua aura, né, no caso, para fora do corpo, permitindo ataques à distância. Então são usuários que conseguem... a gente tem vários tipos desse durante a obra, usuários que conseguem utilizar ou fazer do seu corpo como arma mesmo, né? Eles conseguem emitir a energia do NEM para que atinja um oponente. Temos o quarto tipo, que é a manipulação, né? Que é a habilidade de controlar pessoas, objetos com o NEM, tá? Então aí a gente tem telecinese, uma série de tipos de poderes nesse sentido. Temos a quinta opção de NEM, que é a opção de conjuração. Nesse caso, o usuário ele consegue criar objetos a partir da aura, como ferramentas, armas ou até mesmo dar vida a objetos inanimados. E aí, Sensei, tem algum comentário até agora? Falta só apenas um tipo de NEM. Na verdade, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes os exemplos, assim, no caso do Gon. Você sabe me dizer, Vitão, qual é o tipo de NEM que ele tem, assim? Eu chuto porque, assim, não é dito na obra especificamente, ó, esse cara tem tal tipo de NEM, fulano tem tal tipo de NEM. Você falou sobre o NEM de telecinese. O NEM de telecinese faz levitar coisas, jogar coisas e tudo mais. Me lembra muito o NEM do Kurapika, que ele utiliza uma corrente, né, em volta do corpo dele, assim. Sim, sim. O Gon, especificamente, que é a sua pergunta, ele é um utilizador de NEM de reforço ou de aprimoramento. Então ele consegue canalizar sua energia numa parte do corpo. No caso, a gente descobre que é o Janjaken, né, ao longo da obra, o famoso Jokenpou, e ele cria esse tipo de poder, que é o pedra, papel, tesoura. E aí, conforme ele acumula energia, ele cria esse impacto. A gente também conhece um outro poder que o Gon realiza, tá? E eu já vou comentar isso, mas só voltando, galera, o sexto tipo de NEM é o de especialização. Então são habilidades únicas que não se encaixam em nenhuma das outras categorias. Muitas das vezes envolve poderes especiais ou habilidades incomuns, e isso está vinculado aí com o tipo de clã, tipo de história que o personagem pode ter. Galera, e aí só para complementar aqui esse arco da Torre Celestial, esse arco foca bastante no Gon e no Killua, eles aprenderam a dominar o NEM. Também tem uma luta muito bacana do Gon contra o Hisoka, né? Eles haviam feito uma aposta lá no arco do Exame Hunter, essa aposta ela é cumprida aqui nesse arco, e é muito bacana. E aí, meu caro Sensei, qual que é o quarto arco de Hunter x Hunter? Arco da cidade de Yorknew. E aí, assim, galera, ali quando eles estão... acabou ali a questão da torre, eles já estão ali na cidade de Yorknew, que é uma cidade inspirada em Nova York, uma cidade muito grande. Começa um arco vinculado ao Kurapika. Por quê, gente? Qual que é a história do Kurapika? O Kurapika, ele foi morto, o seu clã, ele é o único sobrevivente do seu clã. E por que todo o seu clã foi morto? Porque eles possuem um olho diferente, que é muito raro e muito caro no mercado negro. Tá? E aqui na cidade, no arco do Yorknew, a gente conhece uma outra parte de Hunter x Hunter muito bacana e que eu gosto muito, que é a Guinei Hyudan.
mais conhecida como Trupe Fantasma, que é um grupo de antagonistas extremamente muito fortes, né, conhecido aí como a Trupe das Aranhas ou as Aranhas, porque cada membro eles têm tatuado no corpo o seu número referente à sua posição na hierarquia dentro dessa máfia, dentro da Guiné Hildan. Então a gente tem o Krollo Lucifer, que é o top 1, e a gente, abaixo do Krollo Lucifer, a gente tem a hierarquia dos mais antigos, dos mais fortes, e a Guiné Hildan é apresentada. Os membros, galera, tem poderes assim, absurdo. O Hunter x Hunter é conhecido também pela criatividade de poder, né? Nem sempre é aquela coisa igual, por exemplo, Dragon Ball, que é só por poder. Então são poderes muito criativos, né? Muita criação. Principalmente aqueles usuários do tipo NEM de especialização, né? Como é no caso de alguns personagens que a gente vê que eles emitem fantasmas, emitem uns monstros meio específicos assim a partir do seu NEM. E a gente vê que o NEM, ele é muito trabalhado na obra de maneiras diferentes. Não é igual o Ki, que é só de um tipo. Não é igual o Chakra, que está focado mais na questão de você conseguir armazenar poder. Na maioria das vezes o Chakra ele vai ser diferenciado em ninjutsu. Em taijutsu você não vai usar tanto o Chakra. Então eu acho muito legal essa questão aí do Hunter x Hunter. E Vitão, tem um cara nessa gangue, vamos se dizer assim, inimiga, que é irmão, se eu não me engano, de um dos protagonistas. Sim, cara, eu vou passar todos os membros da Guiné Hildan e explicar basicamente o tipo de poder, tá? A gente tem o Krollo Lucifer, que é o cara mais forte, ele é tido aí como um número 0, e ele tem a habilidade aí, ele utiliza um livro, ele tem a habilidade de roubar as habilidades do oponente. Gente, isso aí é overpower. A gente sabe que na continuação, vou abordar no final do episódio, existe uma luta muito épica do Krollo Lucifer em um outro personagem, tá? Aí na posição número 1, então é o primeiro abaixo do Krollo Lucifer, a gente tem o Nobunaga Hazama, tá? Que ele é conhecido pela habilidade com a espada, e ele tem assim uma velocidade incrível, então ele representa aí a questão dos samurais. Em segundo lugar, a gente tem um dos personagens que são um dos meus preferidos, que é o Feitan, né? O Feitan, ele é especialista em tortura, e ele tem um NEM que permite ele utilizar poderes com foco em dano massivo. E há também uma teoria que o Feitan, alguns indícios durante a obra, durante o mangá, que o Feitan poderia ser um irmão perdido aí da família Zoldyck, tá? Depois eu posso voltar ou fazer um episódio para explicar essa teoria. Em terceiro lugar, a gente tem a Maki, né? Ela controla agulhas e fios com habilidade de cura e também de rastreamento, né? Em quarto lugar, a gente tem o Kaluto Zoldyck, que foi o membro mais recente, que é um dos irmãos do Killua, que entra um pouco mais depois, durante a obra, né? Utiliza ali seu poder com um leque. Temos o Finks, né? O Finks é o número 5 aí nessa hierarquia, ele é reconhecido pela sua força física, né? Além de ter um poder muito específico de girar, né, o seu braço. E em sétimo lugar, a gente tem o Franklin Burdeaux, que ele consegue, através dos seus dedos da mão, conjurar pistolas e balas explosivas, né? Então ele é um usuário de emissão. Depois a gente tem o Shizuko, que usa essa personagem, ela é bem interessante, porque ela conseguiu inanimar um aspirador de pó, e ela usa esse aspirador de pó para conseguir absorver objetos, e inclusive a gente até percebe que ela consegue fazer e sugar pessoas para dentro desse aspirador de pó nela, né, que ela tem. Depois a gente tem o Bonolenov Ndongo, né, que tem habilidades baseadas em música, dança, então habilidades corpo a corpo. E aí a gente vem num personagem que você citou, que eu já sabia que era o Illumi, tá, gente? Então o Illumi é o irmão mais velho do Killua. O Illumi é muito importante durante a obra, ele tem um poder, né, na qual ele consegue... ele é especialista em manipulação e disfarce, então ele usa o NEM dele para aplicar agulhas em algumas pessoas, para controlar as pessoas. Ele também consegue mudar a sua aparência
se autocosturando. Esse personagem é roubadíssimo, ele é muito forte. E também há um mistério em Hunter x Hunter, né? Porque em tese há uma teoria de que o Allume deveria ser o filho escolhido da família Zoldyck, mas na verdade foi o Killua. E ainda não se sabe, o Togashi não explicou o porquê dessa mudança. Pessoal, e aí a gente tem outros membros que não tem um número específico, né? A gente tem o Uvogin, que tem uma batalha muito forte com o Kurapika, tem o Shaunark, o Cortope, a Pakunoda, tá? Enfim, dá um episódio de 1 hora, no mínimo, só pra falar da Guinea Hildan. Tamanha é a participação desses vilões. Posso fazer um adendo? Pode. Pegando alguns spoilers, eu cheguei numa informação de que o Hisoka entraria num futuro, não durante o arco dos animes, e aí seria legal comentar isso para os nossos ouvintes, que no mangá o Hisoka ele luta contra o quarto aranha, né, da Guinea Hildan, e ele entra como o quarto no lugar do Crollo. Não, na verdade, assim, o Crollo é o líder, o Crollo é o ápice, não tem como tirar ele de lá. O Hisoka, de fato, no arco tanto da Torre Celestial quanto da cidade de Orknil, a gente descobre que o Hisoka, ele já era um membro da Guinea Hildan, mas o mais legal é que a gente descobre que ele não é um membro da Guinea Hildan pelo que a Guinea Hildan existe. Quer fazer assalto, quer roubar itens extremamente preciosos. Ele só quer subir de cargo para ter a chance de lutar / aniquilar o Crollo Lucifer, tá? E o Hisoka, ele é esse vilão pautado nisso. Ele só quer ter o privilégio de lutar contra pessoas fortes. Porque é isso que dá prazer nele. Tanto que o pessoal critica, né? Porque parece até uma coisa meio doentia. E de fato essa luta ocorre no mangá pós um dos últimos arcos que a gente vai comentar aqui agora, mas eu não vou me prolongar. Sensei, passamos do 4º arco, qual que é o 5º arco? O 5º arco é o arco da Gridsland. Esse arco é épico, rapaziada. Aqui já começa luta e investigação. Pessoal, olha que engraçado, né? O arco de Orknil é muito pesado, tem toda a questão do Kurapika, e aí tem uma coisa bem inerente de vários animes de shonen, que são aqueles episódios mais calmos. O Gon leva o Killua para sua casa, eles moram no vilarejo, então fica alguns episódios mais tranquilos. E o Gon, gente, o objetivo dele principal é encontrar o pai dele. E aí, ele, na cidade de Orknil, né, nesse arco, ele tem ali um dos objetos mais requisitados é um jogo de videogame que é extremamente absurdo de se ter, caríssimo, que é o Grid Island, tá? Que é essa ilha. Por que esse jogo é tão caro? Porque você entra dentro do jogo, não jogo. E assim, gente, a verdade é que é o seguinte, o Gon, nesse período que acaba esse 4º arco, ele recebe ali um indício que o seu pai tem alguma relação com esse jogo, né? E aí, um dos irmãos do Killua é um dos maiores hackers, que é até um gordinho, me foge o nome dele agora. E esse gordinho ali, ele faz uma troca com o Killua, ele consegue, né? Ele é um cara muito informado no meio Hunter, ele consegue um jogo desse. E o Gon e o Killua adentram nesse jogo chamado Grid Island, que é uma ilha mesmo, né? E nessa ilha também é colocada aí, é introduzida as cartas, né? Então são cartas que você utiliza igual Yu-Gi-Oh!, igual outros tipos de jogos de carta, que essas cartas te concedem aí um tipo de poder, um tipo de habilidade, alguma coisa nesse tipo, tá, galera? Para não me prolongar muito nesse arco, existe uma parte muito interessante, né? Que é o famoso jogo de queimada desse arco, na qual o Gon, o Killua e o Hisoka precisam, para conseguir ganhar um desafio, ganhar uma carta, eles desafiam um cara que o NEM dele é criar, né, alguns tipos de pessoas assim, e ele tem um arremesso de bola mais forte, um dos mais fortes que existe do anime. Então o desafio dele é um jogo de queimada. E aí é muito interessante, por quê? Porque o Hisoka vai ajudar os protagonistas.
Então a gente vê que o Hisoka tem um cara multifacetado. Pessoal, e assim, terminando quem ganhar a Grid Island tem o poder de realizar um desejo. Sendo qualquer desejo possível. E a gente descobre que, na verdade, não é que o pai do Gon criou o jogo. Ele estava participando junto com os criadores, né? E aí, não trazendo muito spoiler, rapaziada, ele descobre que, na verdade, quem cuida do jogo é um dos melhores amigos, assim, do pai dele, né? Na verdade, assim, galera, o que dá a entender é que, na verdade, o Jim Freaks, que é o pai do Gon, não ele que cria, em tese, mas ele é o idealizador do jogo. Uma das propostas dele é tudo que o Gon passou, a gente percebe que o pai dele calculou para que o filho dele treinasse. Simples assim. E o Gon, ele tem esse pedido de ir até né, ele faz esse pedido, é muito emocionante, eu quero ir até o meu pai. E ele chega, né, e aí isso é o começo do próximo arco, que é o melhor arco na minha opinião. Ele chega até um cara de cabelo branco, e ele vai todo emocionado, chegando lá, e não é o pai do Gon. Mesmo ele tendo feito o pedido, ele é levado até o Kaito. E o Kaito, a gente descobre nessa transição de arco que o Kaito foi o único aprendiz do Jim Freaks. Ou seja, ele fez o pedido para a carta para levar até onde o pai dele estava. E a carta levou até onde a única pessoa no mundo sabia ou poderia saber onde o pai do Gon estava, que era o Kaito. Então aí o Gon cria uma relação com o Kaito, quase de uma relação fraterna, de admiração, de toda a história que o Kaito conta pro Gon, né? Mas enfim, aí a gente vai pro sexto arco. Qual que é o sexto arco? Sexto arco, só que assim, entre o arco de Grid Island e o início do arco que eu irei comentar agora, seria legal deixar um breve comentário sobre o Kaito. É que nesse próximo arco, rapaziada, que é o arco das quimeras, ou seja, das formigas quimeras, o Kaito vira sensei e mestre do Gon, né? Ele ensina o Gon a lutar e ensina algumas técnicas pro Gon. E acontece uma fatalidade, né, que eu vou deixar pra você, meu camarada Mascarini. Bom, galera, a gente entra então aí no arco aclamado por todos os fãs ou para admiradores de anime, que é o arco das quimeras antes, né, das formigas quimera. E eu também vou explicar porque o episódio, vou explicar brevemente, né, porque o episódio já tá com um tempo bem alto. Gente, aqui a gente tem a história de formigas, né, que vêm de outra parte do mundo, e elas, de tempos em tempo, a rainha dá à luz a um príncipe, a um rei, e ela precisa se alimentar. Só que dessa vez as formigas percebem que quando elas começam a se alimentar de seres vivos, elas começam a agregar as habilidades daquele ser vivo no seu DNA. E aí as próximas gerações, ali, os próximos ovos, nascem com essa mutação. Então eles começam ali comendo pequenos insetos, daqui um pouco pequenos roedores, daqui um pouco alguns mamíferos, daqui um pouco os principais animais da fauna. Quem sabe, leão, tubarão, lobo, guepardo. E também eles começam a matar e consumir seres humanos. E aí, galera, apresentado pra nós, a gente tem aí, pra mim, a gente já fez esse episódio, um dos maiores vilões de todos os animes, assim, antagonistas, né? Que é o Meruem, que é o rei das formigas. E também a gente tem os três generais, né? Que é a Neferpito, ou Neferpito, que é muito importante ali, porque vai acontecer uma coisa com o Gon relacionada a ela e com o Kaito. E a gente tem também outros dois generais, que me foge o nome agora neste momento, tá? Mas assim, galera, eles têm um poder absurdo. Outros níveis de caçadores começam a aparecer para ajudar ali os protagonistas, mas assim, porque o nível de força é incomparável. É incomparável. A gente tem uma participação massiva do Netero. O Netero, para quem não sabe, é o caçador mais forte vivo até então, né? Porque a gente não sabe mensurar o poder do pai do Gon. E o Netero é o presidente da Associação Hunter,
é o cara que controla lá o Exame Hunter, ele é o mais forte. E assim, galera, a gente tem uma das lutas mais épicas, a gente tem a transformação do Gon, né, numa luta épica contra Neferpito. A gente tem um episódio muito bonito, que é a invasão do castelo, na qual o episódio ele é todo feito em câmera lenta. Então eles encontram... Porque assim, gente, com o passar dos episódios, existem formigas que elas nascem com consciência. Então elas têm consciência. Só que tem formigas que elas nascem com uma consciência boa. Porque o DNA delas é a junção de um bom ser humano com um animal, não sei o quê. E algumas quimeras passam a ajudar os protagonistas. Uma delas é um camaleãozinho, aquele que quando ele tampa a respiração ele consegue ficar invisível. E aí ele é muito importante aí. A gente tem uma transformação do Killua. O Killua, usando nele, ele consegue se transformar, ele utiliza poder de raio, né? E a gente tem uma das lutas mais épicas de todos os tempos dos animes, que é a luta entre Meruem e Netero, que é o rei dos caçadores, né? Outro rei. Não, é o rei das formigas contra o maior caçador vivo. Isso eu não quero dar spoiler do que acontece pra vocês. Assim, vou ter que dar um spoiler pra gente comentar do último arco, né? Sensei, último arco. Arco da eleição do novo presidente da Associação Hunter, porque a gente sabe que acontece uma fatalidade. Não só uma, várias. Antes desse sétimo arco, eu só queria comentar sobre um spoilerzinho do sexto arco, que é a aparição do avô do Killua, rapaziada. E o avô do Killua chega num dragão gigantesco. Assistam e verão uma das cenas mais épicas dos animes. Só isso que eu queria deixar pra vocês, rapaziada, porque eu vou falar pra vocês. Esse arco da Quimera e a chegada do avô do Killua é um nível absurdo de overpower, tá, rapaziada? E aí a gente vem pro sétimo arco, né, Vitão? O arco da eleição do novo presidente da Associação Hunter, porque a gente sabe que acontece uma fatalidade, né, meu patrão? Pessoal, basicamente o Netero, depois de uma luta épica, mostrando todo o seu poder, o poder da humanidade, que é muito interessante, o Netero morre. E aí os caçadores decidem não, né? Faz parte do processo da Associação Hunter a candidatura de um novo caçador, um novo presidente da associação. Porém, você não pode se candidatar, porque a gente descobre que existe uma formação de Hunters, de caçadores mais épicas até agora, que são conhecidas como os Zodíacos, tá? Então são 12 caçadores que fazem alusão, cada um, né, com seus poderes, sua característica, a animais da cultura chinesa. E eu vou comentar um por um com vocês, porque vai ter uma surpresinha, tá? No final. Então, pessoal, eles se unem, né, os 12 Zodíacos. A gente tem o Pariston Hill, que é tido como o vilão desse arco. O Pariston, ele representa o rato. A Shido, ela representa o cão. O Maze Stone, o boi. O Kluki, o galo. O Sayu, macaco. O Ginta, carneiro. O Saku Kobayakawa, cavalo. O Jiro, a serpente. O Botobai, o dragão. Pion, coelho. Kanzai, tigre. E aparece, enfim, Jim Freaks, o pai do Gon, o cara responsável por tudo que a gente viu na obra até agora, representando o Javali. Ele é um dos 12 membros do Zodíaco. Ué, Vitão, mas você falou 13. Porque a gente sabe que dentro dos 12 zodíacos chinês, a gente tem um 13º, que é a serpente, não é? Ou não, eu tô enganado. Não, esse é do nosso. Não tem. Não tem? Não tem. Mas depois eu corto isso aí. Ah, pode crer. Que no caso a serpente é o 13º. Mas aí é só do nosso Zodíaco. Só do nosso, que é o romano. Ah, pode crer. Tá, minuto 40. Beleza. Bom, galera, e aí começa, né, essa discussão. Existe todo um porém também aqui com o Gon. O Gon, ele perde o Nen. A gente também tem todo um arco do Killua tentando salvar o Gon. A gente descobre uma irmã do Killua que está presa, a Lumi.
e ela possui um dos poderes mais roubados, porque na verdade ela possui uma entidade dentro do corpo dela. Então ela, basicamente assim, ela consegue realizar desejos. Só que para cada pessoa que ela realiza um desejo, ela precisa encontrar uma próxima. A próxima pessoa que ela encontrar, ela começa a fazer alguns pedidos para essa pessoa. Então são pedidos assim, ela pede um abraço, aí ela pede um carinho, e aí depois ela pede o seu braço. E se você não fizer, você morre. Então, tipo assim, é uma praga. E aí o Killua, os pais do Killua, junto com o avô, trancaram a Lumi, né, dentro da mansão, e o Killua retira ela de lá, e algo ele abre mão para conseguir fazer com que ela ajude o Gon. E no final do anime, galera, a gente tem aí o Gon encontrando com o Jink, tá? E termina o anime, né? O Gon e o Jink numa árvore, né? Conhecida como a árvore da vida, né? Se eu não me engano, eles utilizam esse contexto também. E o Jink pede pro Gon olhar pro horizonte, né? Ele tá numa parte específica e ele diz que aquele horizonte é um mundo ainda desconhecido e um mundo muito vasto, que o Gon não viu nada. E aí a gente encerra o anime, é bem emocionante. E aí, galera, pra gente não se prolongar tanto, o mangá ele já continuou. Então, basicamente, o Oshiro Togashi, ele apresenta pra nós que tudo que a gente viu no anime, tudo que a gente viu até agora, se eu não me engano, é só 5% do mundo. E os outros 95% do mundo é conhecido como um continente negro. Bom, galera, então a gente sabe que no mangá continuou, né, a história do Hunter x Hunter. Não da forma que os fãs queriam, né, em quantidade. Eles estão indo pro continente negro. Aparece o filho do Nétero. E a gente conhece alguns personagens que já foram pro continente negro e conseguiram voltar com vida. É chamada de expedições, essas viagens de caçadores. Basicamente, ninguém consegue voltar para lá com vida, só alguns personagens. E assim, galera, também não quero me prolongar muito em como tá o andamento do mangá. Eu queria passar pro meu caro amigo Sensei de meu nome. Sensei, o que você tem para falar em um comentário final do Hunter x Hunter, da obra? Então, comentário final. Bom, a gente sabe que Hunter x Hunter é um dos melhores animes de todos os tempos. A história dele é épica. E o que faz Hunter x Hunter um anime tão épico é a questão da criação dos personagens. O nosso mestre Togashi, ele tem ele faz a gente refletir sobre algumas coisas relacionadas à família, por exemplo, a pais ausentes, tá ligado? Conta do Gon. Por que o Gon vai atrás do pai dele? Porque no caso o Jing, ele foi um pai ausente, né, mano? Deixou o filho dele novão pra ir atrás de algumas coisas que a gente ainda não sabe, porque não foi contado na história. Só que a gente sabe que esse continente, ele traz criaturas e aí que vem as criaturas do mundo de Hunter. Eu acredito que o continente negro é o que faz surgir os monstros e as piores criaturas dentro do nosso continente aonde vivem os nossos protagonistas, né? E eu acredito piamente que o fato do Jing e de alguns Hunters poderosíssimos estarem no continente negro é porque eles têm um objetivo de provavelmente proteger, né, o continente normal. O continente normal não, o continente onde nossos protagonistas vivem. E, eu queria muito que essa história continuasse, cara. Essa história pra mim é épica, velho. Cara, muito legal a sua fala. Existe também um mistério, né? Quem é a mãe do Gon? Porque a gente fala muito do pai do Gon, mas ninguém tem ideia da mãe do Gon, né? E assim, galera, vamos encerrando por aqui esse episódio. Um episódio que ficou bem completo. Claro, gente, o mundo de Hunter x Hunter é incrível, é bem extenso. Mas assim, eu acho que esse episódio é bacana para pelo menos gerar vontade em vocês aí de assistir. O anime tá na Netflix, gente, totalmente dublado. A dublagem, ela aconteceu 10 anos depois, né? Então a gente tem aí o Fabrício Vilaverde dublando o Gon, a gente tem o Rodrigo Andreato dublando o Killua, o Fábio Lucindo, né? Grande Fábio Lucindo dublando o Kurapika,
o Leonardo Camilo fazendo a voz do Leório e o Marco Aurélio Campos dublando um dos antagonistas, o Hisoka, que são personagens que estão sempre presentes aí no mundo de Hunter x Hunter. Então, pessoal, quero agradecer demais a participação e a presença de vocês nesse quase 1 hora aí de episódio do Prime Sensei. E Hunter x Hunter é só o anime inaugural que a gente vai trazer, porque a ideia é que a gente, como são episódios que demandam aí um roteiro um pouco melhor, uma gravação num ambiente mais bacana, talvez esses episódios vão demorar um pouco mais para sair, né? Assim, a cada 15 dias. Claro, vão ter outros episódios do Prime Sensei também dos outros quadros. Rapaziada, 1 hora de episódio. 1 hora de episódio, um anime de 148 episódios. Então, só pra vocês terem a noção do quão vívido é esse anime, Hunter x Hunter. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai vir com os próximos episódios aí do Prime Sensei, do Historioteca, do modo história, dos ínfimos quadros do História Sem Crise. Espero que vocês nos acompanhem. Gente, História Sem Crise não é só cultura pop, tá? Eu espero que vocês também acompanhem os quadros relacionados a temas históricos, principalmente do Historioteca, que é muito importante a gente entender sobre Revolução Russa, Revolução Francesa, né, Vitão? E espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fica aqui meu grande e carinhoso abraço do Xpiritovskis. E tamo junto, rapaziada. Valeu, galerinha. Então, um abraço aí da Associação Hunter para vocês. Professor Victor Tâmbalo e professor Vitor Mascarini ficam por aqui. Até a próxima. Valeu!